Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula. Vamos relembrar rapidamente aqui, olha só. Na primeira aula a gente aprendeu a instalar o Delphi. Vou deixar nos cards aqui o link de todas essas aulas, tá? Para quem quer começar. Na aula 2 a gente entendeu sobre o que é a IDE, né? Como é que se trabalha no Delphi, onde que ficam, né, os comandos, todas as ferramentas que você precisa para desenvolver, né? As dicas de atalho. Na aula 3 a gente começou a montar nossa primeira aplicação, né? Uma calculadora. Eu expliquei o que é front-end, o que é back-end, né? O que é full stack. E a gente começou a criar a cara da nossa calculadora. Na aula 4 a gente começou a pôr a mão na massa na questão de codificação do back-end, né? Das ações. Ela começou a fazer a primeira operação, somar. Né? E hoje é a aula 5, a gente vai adicionar as novas operações, né? Subtrair, dividir, multiplicar e a parte de limpar. E vamos então começar aqui, ó, fazendo uma revisão rápida sobre as nossas classes para a gente relembrar, né? E daí vamos pôr a mão na massa lá e implementar a função de CE aqui da calculadora, né? The clear, e a implementar outras operações também. Então vamos lá. Bom, primeiro de tudo, vamos relembrar algumas questões aqui, ó. A gente programou que quando clicasse aqui no número, ó, ele vai cair aqui no clique do botão 1. A gente utilizou, vou deixar aqui nos cards de novo aqui, ó. A gente utilizou o sender para deixar genérico. Então, tanto faz o botão 8, o botão 9, todos eles vão cair nessa parte aqui que é o procedure, né, que é a programação no clique do botão. E aqui, ó, do botão 1, né, utilizando a magia do sender, certo? Mas isso foi na aula anterior. E aí o que ele está fazendo aqui? Basicamente, ó, a gente tem esse daqui é a nossa calculadora, é a classe mãe da nossa calculadora. Então, eu estou adicionando números para a calculadora, certo? Essa é a classe mãe. Aí, aqui no igual, a gente faz o que? A nossa classe mãe calculadora, ela vai mostrar o resultado, certo? E a gente programou por enquanto só o somar aqui, ó. Quando eu clico na nossa classe mãe aqui, né, eu clico no somar, ele vai adicionar a operação, né, que ele vai mandar um objeto. Esse daqui é a nossa segunda classe. Então, aqui no nosso projeto, a gente tem a classe de operações e temos a classe mãe de calculadora, certo? Se a gente segurar o Ctrl, né? Ctrl, aí ele muda para esse link aqui, ó. Aparece o link. Então, se eu clicar aqui, ele vai me levar aqui para a parte de cima do meu projeto, tá? Aqui na seção inicial aqui, ó, da minha classe, desse form, né? E ele trouxe aqui para essa variável. Isso daqui é uma variável. Como é que eu sei que é uma variável? Porque não começa escrito procedure ou function. Então ele é uma variável. E quando tem esses dois pontos, tá vendo que aqui não tem dois pontos, né? Porque aqui se escreve desse estilo. A gente vai aprender nas próximas aulas. E quando ele está escrito desse tipo, eu consigo entender que então isso daqui é a declaração de uma variável, né? E esses dois pontos indica que ela é desse tipo aqui. Isso daqui é a nossa classe de calculadora. Vamos entrar aqui para a gente poder ver, ó. Se você segurar o Ctrl e clicar aqui, ou você pode vir, ele vai abrir essa chama Unit, né? Seria uma nova página, um novo arquivo, onde a gente separou bonitinho, né? Separou bonitinho que eu digo é para você não ter um arquivo só com 1 trilhão de comandos aqui. Então a gente vai dividindo em arquivos para ficar mais fácil da leitura, para trabalhar em equipe, dar uma melhor manutenção. Então clicou Ctrl, clicou em cima, ele abriu então o nosso novo arquivo. Então só dando uma relembrada, aqui ele escreve o nome do arquivo, eu comentei aqui, esse aqui é um comentário, que ele é a nossa interface. E aqui então nós temos duas interfacezinhas, ó, aqui na seção de type. Tudo isso daqui é a seção de type, que é a seção dos tipos, são as classes.
Então eu tenho uma classe de operação e tenho uma classe da calculadora. A calculadora, ela vai ter a operação. Eu vou adicionando as operações dentro dela, certo? Aí eu vou adicionando os números e vou adicionando um resultado. Aqui que nós vamos implementar a nossa nova função, que seria o limpar, certo? Aí o que acontece? Isso daqui é só a interface. Vão entendendo, aos poucos a gente vai se aprofundar mais nisso, tá? Mas isso daqui é tipo uma assinatura, é tipo um contrato. É tipo falando assim, olha, é uma estrutura só, não tem programação aqui dentro. É só a estrutura. Aí toda a programação fica na classe de implementação, ó. Aqui em cima eu deixei marcado aqui, ó. Essa assinatura é de implementação. Então aqui sim é onde eu faço tudo acontecer. Aqui é a estrutura, precisa ter isso, e aqui é é o desenvolvimento. Então aqui eu tenho a minha classe calculadora, né, que ela está ligada à minha interface. Tá? Então assim, eu estou passando de uma maneira bem mais simplificada, e aí ao longo do curso a gente vai desmistificando e entrando em tudo, certo? Então a gente tem que omitir algumas coisas agora nesse começo para ficar mais fácil de entender. Então, por enquanto, você não precisa saber mais nada, só precisa saber que existe um contrato, a gente vai criando isso e a gente tem a parte de desenvolvimento, de implementação. E aí aqui, então quer dizer que essa classe precisa fazer tudo que esse contrato pede. Então beleza. Então aqui, ó, então eu adicionei o número, adicionei a operação e resultado. Isso daqui é o que o contrato pedia. Para isso acontecer, eu criei novos detalhezinhos para melhorar a organização. Então eu dividi no método para adicionar o segundo número, eu dividi. Isso daqui é clean code na verdade, porque esses dois caras fazem a mesma coisa. Mas eu preferi para explicar para o desenvolvedor que pegar esse código aqui, para ele bater o olho e falar, opa, ele está tratando isso como se fosse o primeiro número. Ah, ele está tratando isso como se fosse o segundo número. Né? Aí aqui é onde ele realiza o cálculo, e aqui é onde ele vai limpar o display, limpar o número, e é onde ele vai montar o histórico. Então eu subdividi para poder fazer o que? Aqui no resultado. Ó. Então na hora do resultado, ó, eu estou adicionando o segundo número, eu estou realizando o cálculo, aí eu estou limpando o display, estou montando o histórico e estou limpando os números para as próximas operações, certo? Maravilha. Então, inclusive isso daqui a gente depois vai tratar certinho, mas a gente vai poder colocar esses caras aqui no nossa função de limpar. Outra coisa, pessoal, entenda que existe várias maneiras de se fazer a mesma coisa. Se você aí está tendo uma ideia diferente da minha, maravilha, coloca isso em prática, faz parte. Você reconstrói isso do seu jeito, coloca o seu estilo, certo? Não é porque eu sou professor que eu sei mais do que você, entendeu? Eu sou um ser humano igual você, cara. Eu tô só compartilhando o que eu sei. Então, em programação, isso é extremamente natural. Eu penso de um jeito, você pensa de outro, cada um pensa de um jeito. Então, você pode encontrar um jeito mais legal de se fazer isso. E pratica, pratica. Começa do zero, faz essa calculadora 15 vezes. A repetição traz a perfeição. Isso é fato, certo? Então, vamos lá. Então a gente viu, voltei aqui para o meu view, a gente viu então que tem programado as nossas operações aqui, ó. Então vamos lá, vamos programar a subtração. Então assim, ó, aí se você pegasse esse projeto para continuar, seria uma tarefa bem legal para você fazer aí, certo? Inclusive tem aí até o código-fonte na aula anterior, eu vou deixar o código-fonte da aula anterior para você fazer isso. Você vai clicar aqui nesse menos e aí você vai ver, opa, não tem nada, como é que eu faço aqui? Então você vai abrir, voltar F12, aí você vai clicar aqui no mais e vai ver, opa, ele faz isso, eu vou copiar isso daqui, ó, copiar, vou vir aqui no F11 e vou colar para me poder analisar aqui, ó. Ah, ele está chamando essa variável, ele está adicionando uma operação.
E aí ele está adicionando esse cara aqui. Que é esse cara aqui, ó? Esse cara aqui, ó, vou até dar um espaçamento aqui, ó, isso daqui ele meio que abre, ó, ele abre o comando e fecha aqui embaixo, ó, entendeu? Ele abre e fecha esse comando aqui. E aqui eu tô usando essa classe aqui, ó. Esse T indica um type, que são as classes no Delphi. Então eu vou abrir essa classe aqui, ó, para poder, eu cliquei, segurei o Ctrl, certo? Eu segurei o Ctrl, cliquei em cima e aí abri a classezinha aqui. Agora vamos estudar a classe. Você tem que estudar, tem que ter paciência, tem que analisar. O que essa classe aqui faz? Você vai entrar aqui no type, ó. Isso daqui, pessoal, é chamado de assinatura. São as assinaturas das funções que essa classe faz. Se a gente entrar aqui na calculadora e vier aqui, ó, na seção, ó, tem a seção aqui, ó, Implementation, aonde tem a codificação, a mágica está acontecendo aqui. Mas antes da mágica acontecer, tem as assinaturas aqui, ó. Então, aqui tá a minha classe e aqui estão as assinaturas dos métodos utilizados. Um objeto tem métodos. Então, esse objeto aqui, ó, ele quando ele for instanciado, ele vai ter, na verdade, as partes públicas, tá? Como se trata de interface, o que vai aparecer, vamos tirar isso daqui, vamos dar um pause. A gente estava criando uma classe operação, certo? A gente já volta aqui para fazer o operador subtrair. Vamos dar um pause para mim só explicar um detalhe. Vamos pegar aqui a calculadora, ó. Se eu vier aqui embaixo e digitar ali, ó, F calculadora, ponto. Ó, isso daqui é um objeto instanciado, tá? Observa o que eu tenho. Eu tenho essas funções aqui, ó, add número, add operador e add resultado. São as operações ali. Isso daqui ele herda da classe principal lá, do TObject, interface object, né? A gente não usa isso daqui. Isso daqui é o que a gente implementou, o que a gente quer usar. A gente quer adicionar números, a gente quer adicionar operação e a gente quer um resultado. Observa que aqui na minha classe, ó, classe calculadora, eu tô aqui na minha classe calculadora. Observe, e esses caras aqui, professor, por que isso daqui não apareceu? Porque ele não está na minha interface. A minha interface é o contrato, outra coisa. Esse cara aqui, deixa eu até comentar ele aqui, para parar de dar um erro. Vamos subir, eu vou clicar aqui nele. Ó, ele é uma variável e ele é do tipo interface. Se eu coloco aqui um T, aí vai mudar toda a história. Vamos voltar aqui, ó, no nosso comentário. Aí eu estou acessando a classe direto. E aí, por isso que é interessante, observe que não vai aparecer aqui. Por quê? Porque aqui na implementação, ó, na parte pública, eu não deixei nada. Então, se o cara tenta usar a classe direta, eu não quero que ele use isso. Se eu colocar aqui, ó, deixa eu só para ilustrar, tá, pessoal? Muita calma, não fique assustado, tá? Volta, assiste de novo esse vídeo. Aqui, ó, eu coloquei, eu publiquei, deixei público para quem quiser usar esse método aqui. Aí quando eu vier aqui acessar o meu objeto, que tá meio bugado aqui a construção aqui, agora apareceu o calcular aqui, ó, porque eu deixei público lá na minha classe, certo? Então assim, é uma introdução sobre interfaces, e mais calma que mais para frente eu vou explicar. Isso daqui é uma aula específica para isso. Eu vou voltar aqui. Vai ter uma aula que eu vou explicar melhor sobre as sessões privado, sessão público, sobre essa construção toda, tá bom? A gente está só praticando criar, como que se cria uma aplicação no Delphi. Então a gente está aprendendo, depois a gente vai voltar e ver mais detalhes, certo? Então vamos voltar então à construção do operador. Então vamos lá. A gente estava aqui, eu vou apagar aqui, ó, né? Apagar aqui, vou voltar aqui. Aí essa organização aqui vocês colocam do jeito que vocês preferirem, né? Se quiser deixar aqui do jeito que estava antes, maravilha. Então a gente entrou aqui no nosso operador. Vamos voltar rapidinho aqui, ó. Clicamos aqui, vimos que tinha uma codificação.
Daí a gente veio na onde eu quero e a gente copiou aqui no subtrair aqui, ó, onde que eu tô, né? Como é que, calma, professor, você vai muito rápido. Observe aqui, aqui eu tô no clique do botão subtrair. Como é que esse nome apareceu aqui, professor? Porque eu cliquei aqui lá na aula 3, cliquei aqui, vim aqui no vim aqui no Object Inspector, né? Digitei aqui name para poder, em vez de ficar procurando ali, ó, as propriedades, e troquei o nome, ó, né? Em vez de vir aqui, poderia vir aqui, procurar do name, clicado aqui. Eu gosto de usar essa pesquisa aqui dele, ó. Beleza? E aí a gente, com esse nome, quando eu clico aqui, isso me ajuda a entender. Opa, ó, eu estou no PTN subtrair e eu estou no evento clique, né? A gente também vai estudar mais sobre os eventos todos, o que esses caras aqui todos fazem. Calma, né? Muita calma nessa hora. Então vamos lá. Aí eu copiei e colei, só que aí eu não quero adicionar um somar, eu quero adicionar um subtrair. Então a gente tem que criar esse cara aqui, ó. Vamos criar esse cara. Como é que você cria esse cara? Você vai clicar aqui em File, New, Unit. Eu quero criar uma nova página, uma nova Unit, um novo arquivo, sem formulário. Qual que é a diferença desse cara para esse cara aqui, ó, 9 form? Esse form, ele tem dois objetos que a gente viu lá nas primeiras aulas. Tem o DFM, tem o designer e tem o code, ó. Code designer, F12, 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 certo? E esse cara, ele só tem code só tem a codificação. Então, para essa classe de operação, eu só quero codificação, eu não quero visualização, eu não quero view, eu não quero front-end para essa tela aqui. Então eu vou cancelar esse cara, não vou salvar. Vamos salvar já esse cara aqui, ó, salvar. Ó, aí eu costumo, quando eu vou aproveitar a estrutura de um nome, ó, clique em cima e ele aparece aqui o nome. Aí eu venho aqui e só altero o que eu quero para manter a organização dos nomes, ó. Subtrair. Dou um Enter. Maravilha. Aí, em vez de eu sair começando aqui do zero, eu poderia fazer e deveria. Vocês deveriam. Façam, façam, façam. Repetição, repetição. Vocês vão ficar ninja. Assim que você fica modo ninja. O Bruce Lee dizia que em vez de você saber 1000 tipos de chute, é mais útil, mais poderoso você treinar 1000 vezes o mesmo chute. Você entendeu? Para você ficar ninja, modo ninja. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar toda essa classe aqui. Por que eu vou fazer isso? Porque ela representa tudo que eu quero. Eu vou copiar tudinho aqui, ó. Tá? Então, algumas vezes é útil isso, nesse caso aqui, para nossa aula ficar mais dinâmica, inclusive. Então, eu vou, ó, apagar tudo e eu só deixei o título ali e vou dar um Ctrl V aqui, ó. Beleza. Aí agora eu preciso refatorar e reconstruir, escrever algumas coisas diferentes. Então, eu vou selecionar tudo aqui, ó, para mim, e vou clicar nessa ferramenta aqui, ó, desse binóculozinho aqui, ou esses dois lápis, na verdade, parece um binóculo ou dois lápis. Deixa no comentário aí. Não esquece de deixar o like, se inscreva no canal. Vamos junto. Ó, aí aqui, aonde eu vou pegar aqui o tipo, aqui o nome da classe, e vou apagar aqui o de somar para subtrair. Ele já muda em todos os lugares, já refatora tudo para mim. Entendeu? Então essa é uma das opções ali, modo ninja. Salvar. Então eu já tenho basicamente minha nova classe. Agora eu preciso só mudar na hora de calcular. Em vez de somar, eu quero subtrair, né? E o operador que eu quero é o menos na hora de construir lá meu histórico. Pronto, está feito minha classe. Vamos ver se ela funciona. Aí já dá pra gente até colocar. E aqui, ó, já tem o subtrair. Ele tá reclamando, ele tá falando assim, cara, eu não conheço esse bicho. Vamos compilar pra gente ver o erro aqui, ó. Ctrl F9, eu apertei Ctrl F9. Ele deu um erro.
a gente tem que, vocês têm que ser super amigos aqui, ó, desse, é, desse painel de erro. Ah, falar nisso, eu acho que eu não mudei aqui o, ah lá, eu não voltei aqui o erro que ele tá dando aqui, eu tô vendo que ele tá falando um T aqui, ó, T calculador. Eu falei, ué, mas por que T calculador? Aí eu lembrei que eu tinha trocado aqui para mostrar, fazer aquela explicação anterior. Vou salvar aqui, vamos compilar de novo, ó, seguro o Ctrl e aperto F9, porque daí ele só compila e nem abre o sistema. Agora ele deu 3 erros. Vamos ver aqui, ó aqui embaixo, ó, façam Duolingo. Vocês têm que saber inglês, tá, pessoal? Faça Duolingo. Duolingo é um aplicativinho, não estou ganhando nada com isso. Pode ser qualquer outro lugar, tá? É que eu utilizo Duolingo e recomendo. Ó, declared identifier, ou seja, declaração não identificada no T operador subtrair. Então ele não entendeu, ele fala, cara, o que é isso daqui? Eu não estou entendendo. Então, para isso, você pode vir por aqui em Files, use Unit ou Alt F11. Ou e aí eu clicar aqui ou clicar aqui em cima, né, e apertar Ctrl Shift A. Ctrl Shift A. Eu falei devagar, me deu até uma travadinha aqui, porque eu estou acostumado a fazer rápido. Aí aqui ele vai adicionar a Unity. Você quer que ele adiciona em qual seção? Na interface ou na implementation? Se você que é essas seções aqui, ó, implementation, ou seja, tem o uses, ele vai parar aqui, ó, tá? Então você quer colocar ele aqui ou você quer colocar ele aqui, ó? Isso daqui, pessoal, é só questão de organização. Só não, né? É tudo isso. Organização é vida para você dar manutenção. Ó, eu tô segurando o Ctrl. Isso daqui é uma maldição que a gente vai passando para todo mundo que vê isso. Depois quer fazer. Eu aprendi com o Túlio Bittencourt nos vídeos dele. Recomendo também para vocês utilizarem a experiência dele. Meu mentor, né, um dos meus mentores. Então, é só organização, certo? Então ele vai adicionar ou aqui, se você falar que é interface, quando que a gente coloca aqui? Quando a gente precisa usar nas assinaturas. Eu preciso usar aquela classe aqui na assinatura? Não, eu só vou precisar dela na implementação. Então, quando eu vier aqui, Ctrl Shift A, e às vezes dá erro, tá, pessoal? Em projetos maiores, ele costuma dar um erro de memória. Aí você tem que tentar. Num projeto grande que eu trabalho o dia todo, eu prefiro e mexe, eu preciso 3 tentativas. Eu não sei, é um bug, infelizmente, que tem que o pessoal não resolveu. Mas se der erro, você tenta 3 vezes. Se der errado, você coloca na mão aí. Aí você vai ter que vir em File, Unity, clica na pesquisa aqui o que você quer, clica em aí você vai escolher lá então, ó, interface ou implementação. Implementação, vou dar um OK. Ele vai adicionar aqui, ó, adicionou esse cara aqui, a nossa classe, o operador subtrair, que é a que a gente acabou de criar. Beleza? Então tá certo aqui, né? Vamos dar uma conferida, clicou aqui, adicionou ali subtrair e a magia vai acontecer. F9, vamos compilar no F9 e vamos ver se vai dar certo. Ó, 5 menos 8 menos 5 é igual a lá, 8 menos 5 deu errado aqui, cara. Ele somou, na verdade, né? Vamos entender aqui por que ele somou. Vamos aprender a debugar, pessoal? Então vamos lá, vamos junto lá. Isso daqui faz parte, tá? Ao vivo e a cores. Então, quando você clica aqui nas bolinhas, você marca para o Delphi e fala assim, Delphi, quando você estiver rodando, aí vamos rodar aqui, ó. Você para aqui para mim poder analisar o código. Então eu vou clicar aqui ou F9, né? Vamos lá. Então vamos colocar lá, ó, 8 menos, ó, ele entrou aqui, ó. Então vamos ver o que ele está fazendo lá, se ele está adicionando, ó, T, operação subtrair, criar. Vamos ver F7. Tá, o que acontece é o seguinte, ele só adicionou, ele quis entrar aqui nesse create aqui, ó.
Vamos fazer diferente então, para debugar. Vamos entrar nesse método aqui, ó, add operador, ele vai cair na interface, a gente vai precisar vir aqui na implementation e vir aqui no adicionar operação. Adicionar operação. E daí a gente vai só analisar aqui, ó, se ele vai entrar aqui e adicionar a operação. Vamos lá, apertar F9. Aí ele entrou aqui agora, ó. Como é que eu sei? Porque aqui ficou azul, ó. Aí com uma setinha. Então se eu apertar F8, ó, eu vou para a próxima linha. Então aqui ele entrou nessa função adicionar operador. Aí ele vai adicionar um número. Então aqui eu consigo ver, ó, o que tem, o que está chegando para mim. Eu dou dois cliques aqui nessa constante, Ctrl F7, para poder ver se chegou ou não. Aqui ele está mostrando que existe. Ele poderia estar tem aqui access violation, ou violação é quando você não consegue acessar o objeto inacessível. Ele coloca aqui, ou ele coloca null, enfim. Então eu tenho aqui o meu objeto. Nós temos aqui, ó, também como inspecionar aqui o objeto. É que esse objeto lá, ele vai ter só o calcular e ele vai ter o get operação, né? Vamos ver aqui se ele vai. Vamos colocar aqui, ó, um get operador, na verdade, né? Falei até, ó, ele trouxe o menos aqui para nós. Então quer dizer que está chegando certo aqui. Maravilha. Vamos rodar aqui, ó, F8. Então eu estou vindo passo a passo. Então aqui ele adicionou o número, adicionou o primeiro número, na verdade, né? Porque quando eu adiciono o operador, ele já pega o primeiro número que está na lista. Aí ele está dando uma zeradinha lá no nosso display. Maravilha. Então vamos apertar F9, ele volta lá para a aplicação. Aqui a gente só confirmou a moral da história dessa depuração. O que a gente entendeu? Que está chegando o operador certo, ele tá, a operação ali está na memória. Vamos rodar aqui. Ele deu uma travada aqui o meu Delphi, pessoal. Não era para ficar esse verdinho aqui não, né? Mas tudo bem. Vamos seguir aqui. Ele está destravado. Ele está aqui em depuração, ele não deveria liberar aqui o resto das funções. Mas vamos agora digitar o nosso próximo número, 5, e agora vamos colocar aqui no resultado, aqui é onde vai ser importante para a gente. Ó, vamos entrar aqui na nossa classe, vamos entender o seguinte, aqui no igual, ele chama a nossa variável, que é a nossa classe de implementação, e ele vai entrar dentro desse método aqui, add operação. Então, vamos vir aqui na nossa classe operação, vamos vir aqui em cima para a gente estudar a nossa classe de calculadora. Desculpa, eu falei nossa classe operação, é a nossa classe calculadora, e vamos ver aqui o resultado. Então, quando você clica aqui no resultado, ele vai adicionar o segundo número. Vamos clicar aqui, ó, para debugar a coisa acontecendo. E vamos lá, vamos clicar aqui no igual. Cliquei no igual, ele vai parar aqui, ó, que está vermelho com essa setinha verde. Ó, eu cliquei no igual, ele não veio para cá, então tá por aí nosso problema. Vamos ver. Deu algum panezinho no meu Delphi. É isso aí, pessoal. Aperte o 5. Eu parei minha aplicação. Vou rodar de novo. Vamos juntos. Então vamos lá. 8 menos. Eu vou apertar F9. Eu não quero mais parar aqui. Desmarco. Aperto F9. 5. E agora eu vou clicar no igual. Agora ele parou aqui, ó, certo? O Delphi, ele deu uma perdida aqui, né? Então, vamos começar aqui a depurar. F8, adicionar segundo número. F8, calcular. Agora eu vou apertar F7. F7.
ele entra dentro do calcular. Que ele está fazendo aqui no calcular? Ele vai pegar o meu operador e realizar o cálculo. Vamos lá. F7 e vamos apertar F7 de novo. Aqui sim, ó. Ele vai pegar então o nosso primeiro número. Na verdade, pessoal, a gente pode otimizar isso daqui, hein, cara. Eu já achei um probleminha aqui, ó. Esse calcular, ele dá para ser mais simples, tá? Em vez de você fazer um for, aqui a primeira ideia foi percorrer a lista de valores realizando o cálculo, tá? Mas a gente vai mudar, a gente vai tirar esse for aqui, ó. Por quê? Porque nessa ideia eu vou ter sempre dois objetos, tá? Daí tem que tratar a exceção e tal, é igual eu falei, ó, eu vou ter sempre eu estou recebendo uma lista de números. Eu sempre vou querer pegar o primeiro que o cara digitou e fazer a conta que eu quero. Depois a gente faz isso lá no somar também, com o outro número. Então eu tenho uma lista aonde eu deposito o primeiro número e ele começa do zero, a posição, tá? Então ele vai pegar, isso daqui representa o primeiro número, isso daqui representa o segundo número. Ó, vamos dar um pause, vamos respirar, calma, entenda que você precisa estudar e repetir. Aqui, eu só preciso entender o seguinte, que na hora de calcular, eu estou recebendo uma lista de números, certo? Vários números aqui dentro desse objeto aqui, dessa referência. E aí nessa referência, eu estou pegando o primeiro número, isso daqui quer dizer que é o primeiro número, menos o segundo número. A ordem interfere no resultado. Então por isso que a gente tem que pegar o zero menos o segundo. Se o cara, porque 5 menos 8 dá um resultado. E 8 menos 5 dá outro resultado. Um positivo e outro negativo. Então aqui nessa conta matemática a ordem influencia. Certo? Então foi isso que eu troquei. Eu tirei o for, ó, aqui no somar. Na calculadora aqui, ó, eu estou percorrendo a lista, eu não preciso disso nesse momento. Então, o que a gente aprendeu aqui? O programador desenvolvedor, ele começou pensando de um jeito e no decorrer da implementação do projeto ele percebeu que é melhor fazer de outro jeito. Entendeu? Essa é a lição que a gente aprendeu aqui. Então, eu descobri isso que é debugando. Eu fui entrando passo a passo, fui entendendo, e aí eu percebi isso. Aí entra a experiência, né? Eu já fiz isso várias vezes. Você vai precisar sofrer um pouquinho mais até chegar nesse nível, né? Então vamos junto, bora lá, certo? Então vamos dar uma melhorada aqui até para ficar mais clean code aqui, ó. Vamos falar assim, ó, de local, variável local L número 1, do tipo integer. Na verdade é double que a gente tá usando aqui, ó, double, né? E L número 2 do tipo double. Isso daqui também é um cacuete meu, tá, pessoal? Poderia ser tudo na mesma linha aqui, ó. Poderia ser só assim, ó, vírgula. Eu posso colocando quantos eu quiser aqui, ó. Entendeu? Eu não gosto muito de usar desse jeito aqui. Eu prefiro colocar um debaixo do outro, mesmo que fique longo. Eu prefiro, mais fácil de ler e tal. Certo? Aí aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar assim, olha só, o L número 1 vai receber quem tiver nessa posição, na lista, aqui nessa posição. E o L número 2 vai receber quem tiver nessa posição aqui, na segunda posição. Aí aqui isso daqui é só para facilitar a leitura, número 1, para você bater o olho e entender melhor o que está fazendo.
número 2. Ó, isso daqui é um exemplo de clean code, certo? O que é clean code? É um código limpo, mas espera aí, professor, como é que é limpo se você colocou mais coisa? Limpo no sentido de você entender melhor, melhorar a leitura também, não é só diminuir. Você pode até acrescentar, mas se você está explicando melhor, em vez de eu vir aqui e colocar um comentário, ó, esse é o número um, né? Ou se eu colocar assim, value zero representa o primeiro número, entendeu? Isso daqui você traduz desse jeito em código, cara, tá bom? Então isso é clean code. Vamos colocar aqui um break aqui, ó, e vamos rodar aqui o F9 para a gente ver aqui o resultado da nossa experiência. Então, ó, 8 menos 5 igual. Então, vamos, ó, F8, ele entrou aqui no código, certo? Por causa do debug. Então, eu vou apertar aqui F8, F8, F8. Então, se eu der dois cliques aqui e apertar Ctrl F7, ele me mostra, ó, então o 8 chegou no número 1. E Ctrl F7, o número chegou aqui, ó, no número 2, né? Se eu apertar um F8, ó, ele parou aqui no end, ó. Então quer dizer que eu já tenho um resultado aqui, ó. Ctrl F7, ó, já tenho um resultado. Então eu vou tirar meu breakpoint aqui, ó, meu ponto de parada, F9, e aí eu tenho aqui, ó, 8 menos 5 é 3, certo? Aí eu faço a mesma coisa, então, ó, exercício aí para a próxima aula, pessoal. Façam a divisão, façam o asterístico, qualquer coisa, deixem nos comentários, manda um e-mail para mim, vou deixar o e-mail aí, vamos trabalhar junto. E vamos só fazer aqui o CE para a gente cumprir a nossa meta aqui, ó. Como é que eu vou programar o limpar? Eu vou ter que vir aqui na minha interface e vou ter que colocar aqui, ó, uma função, function, do tipo com o nome limpar, né, que vai ser o nosso CE lá, né, e ele vai retornar a nossa própria interface aqui, ó. Quando eu não quero que ele retorne, não quero que retorne número, não quero que retorne se é verdade ou falso e tal, eu retorno sempre a minha própria interface. E agora eu vou pegar essa assinatura aqui, ó, vou vir na minha calculadora, a implementação da minha calculadora. Eu gosto de usar aqui, ó, pessoal, aqui no Delphi, ele tem aqui, ó, Startup Layout, aonde ele tira todas as coisinhas do lado e deixa mais ampla a parte de codificação aqui, ó, né? E quando eu quero voltar pro default, né, layout padrão, default layout padrão, ó, beleza? Então vamos lá, vamos vir pro startup para ficar melhor aqui a visualização. Então, ó, eu tô na minha, eu vou pegar aqui, deixa eu fechar aqui, ó. Vamos pegar aqui a minha classe, ó, ela não está aberta. Como é que eu abro uma classe? Tem aqui, ou você vai apertar Ctrl F12 ou clica nesse ícone aqui, ó. Esse ícone aqui em branco são as minhas units e esse ícone aqui do lado são os meus formulários, né? Então eu quero uma unit. Qual unit que eu quero? Eu quero a unit da implementação, calculadora implementação. Maravilha, ele voltou aqui. Vamos pegar aqui a parte só de codificação. Maravilha. Aí aqui eu vou implementar, ó, na seção private, aí a ordem aqui também tanto faz, você organiza a ordem que você quiser, né? Eu deixei aqui, ó, a mesma estrutura da nossa interface aqui, ó, né? Aí você posiciona aqui, aperta Ctrl Shift C, ele vai criar essa assinatura aqui, essa pré-estrutura de programação para você começar a implementar aqui, ó. O que a gente precisa aqui, ó? Eu já tenho, eu tô subindo aqui, ó. Eu já tenho esses dois métodos, ó. Eu quero que ele me limpe o display e limpe os números. E um abraço. A gente já fez isso nas aulas anteriores. Então eu vou vir aqui, né? Tab.
Então, self, eu gosto de usar o self, que é para falar que esse método de limpar display, ele foi feito aqui mesmo, nesse arquivo, entendeu? Pro cara, o programador bater o olho e falar, cara, será que esse método aqui tá fora, tá em uma outra classe, tá onde? Ah, ele tá aqui mesmo, entendeu? Por isso que eu uso esse self. E o self limpar números, né? Por que que você abre e fecha aqui, professor? Só para você bater o olho aqui, ó, e saber, será que isso daqui é uma variável? Ou será que isso daqui é um método? Isso daqui é um método, certo? Ou será que é o nome de um componente? Né? Então é para você bater o olho aqui e saber que é um método, ou um procedimento, ou uma função, certo? Fechou. Salvamos. Aí agora a gente vai voltar aqui no nosso principal aqui, ó, e vamos dar dois cliques aqui no nosso botão de CE e vamos aqui no F, pegar nosso objeto principal, que é o Elf calculadora. Ó, eu apertei, você viu? F, eu digitei assim, ó, F cal e dei um Ctrl barra de espaço. Aí ele me trouxe as sugestões aqui, ó, é esse F calculadora que eu quero. Ponto limpar. E daí eu poderia até colocar CE lá para poder ficar bem igual ao botão, né? Mas deixei em português aqui, limpar. Vamos ver se está certo. F9. Aí a gente não tratou erros, tá, pessoal? Se a gente fizer alguma coisa aqui muito diferente, C, aí ele limpou. Agora vamos ver se ele está funcionando. A conta 2 mais 2 igual, ó, a 4. 5 menos 1 igual a 4. E 1 menos 5, ó, sem limpar, é igual a menos 4. C. Ah, o C faltou limpar o histórico, pessoal. Ou a gente vai deixar, não, vamos deixar o histórico ou não, daí vocês que escolham. Fica o desafio aí, ó. Como é que você limparia esse histórico? Na próxima aula a gente verifica isso e verifica se vocês acertaram a implementação dos dois últimos operadores. Fechou? Valeu, até a próxima.